Nenhum de nós, ninguém, nem o mais pessimista dos analistas poderia prever a extensão, a profundidade trágica da pandemia. Durante esse período de 24 meses, agora chegando a um terceiro ano, houve uma mobilização gigantesca de esforços sanitários para dar atenção aos contaminados pela Covid, para evitar mortes, para prevenção, uma série de medidas muito duras, antipáticas, impopulares, com longa repercussão econômica, que tiveram que ser responsavelmente, repito, responsavelmente tomadas, e ao mesmo tempo, durante a pandemia, num tempo muito exíguo, perseguir um imunizante, perseguir uma vacina, perseguir e produzir e imunizar bilhões de pessoas. Portanto, a minha primeira reflexão é sobre o valor inestimável da ciência, dos pesquisadores e das pesquisadoras. E, ao mesmo tempo, lamentar, repudiar e, pela enésima vez, me indignar com o negacionismo. Um negacionismo de viés ideológico, um negacionismo torpe, um negacionismo que impulsionou um projeto de morte, impulsionou e se aliou à pandemia. Aqui, no Brasil, tivemos o negacionismo desde Brasília, desde a figura daquele que ocupa hoje a presidência da República, numa conduta absolutamente genocida, denunciado que é, inclusive, no Tribunal Penal Internacional, a sucessão de descalabros de seu ministério, em especial do Ministério da Saúde. Mas ainda bem que a voz da razão, a voz da ciência, ela prevaleceu. Houve a produção das vacinas em tempo recorde, a produção em larga escala, um custo humano e econômico gigantesco, e a sociedade brasileira abraçou a vacina, não abraçou o negacionismo e muito menos a falácia já comprovada cientificamente do tratamento precoce. Eu digo isso porque algumas vozes no passado queriam dizer que havia polêmica ou dúvida sobre o tal do uso da cloroquina, do tratamento precoce. Aqui, inclusive, foram largos os debates sobre isso. A ciência comprovou a ineficácia do assim chamado tratamento precoce e hoje correm ações civis públicas, ações de improbidade administrativa, em que o Ministério Público Federal ele denuncia a conduta de gestores que irresponsavelmente, contrariando a ciência, eles apostaram no tal do tratamento precoce. O MPF de São Paulo, o MPF do DF, o Ministério Público Federal, e aqui mais uma vez eu destaco a presença aqui do Ministério Público do Estado entre nós, apura, e mais do que isso, já ingressou com várias ações por improbidade administrativa, por conduta imoral e antiética de gestores que sabidamente apostaram no tal do tratamento precoce. A CPI do Senado demonstrou como aquilo custou milhares de vidas. E hoje a Justiça Federal tem que fazer justiça. Numa das ações, deputado, numa das ações, o MPF cobra da União indenização às famílias das vítimas desse engodo que foi o tratamento precoce. Por isso mesmo, eu quero ocupar a tribuna porque me insurgi também, porque a sociedade cearense tomou conhecimento de uma das maiores vergonhas que poderia ter acontecido. Sobretudo porque macula uma das mais queridas e respeitadas instituições da sociedade cearense, que é a Universidade Federal do Ceará. Graças a uma pesquisa que o sindicato de docentes daquela universidade fez, nós sabemos que o Comitê de Enfrentamento do Coronavírus da UFC apostou no tal do tratamento precoce.
foram analisadas pelo menos 30 atas daquele comitê. Documentos formais, com protocolo no SEI, no Sistema de Gestão de Documentos. Essas atas foram técnica e cientificamente analisadas e dão conta também desta conduta imoral, antiética, irresponsável que membros daquele comitê, orientados por essa lógica de negacionismo, adotaram na gestão daquela universidade. Universidade que hoje tem uma gestão ilegítima, porque quem ocupa o lugar do reitorado não teve o acolhimento, não foi votado. Ao contrário, teve uma votação vergonhosa. Não era o desejado, não era o acolhido, não foi o escolhido pela comunidade de pares, pela comunidade da Universidade Federal do Ceará, a qual eu pertenço hoje como estudante de pós-graduação. Eu quero colocar esses temas porque isso é de uma máxima gravidade e reiterar a necessidade que o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, tomem as medidas e providências necessárias para apurar a responsabilidade destas condutas tomadas pela administração superior da UFC, que hoje, tomada por uma intervenção, tendo em vista que é dirigida por aqueles que não foram eleitos para tal, que não foram escolhidos para tal, além de tudo, à frente do comitê do coronavírus, daquela instituição acadêmica e de pesquisa, uma das instituições mais respeitadas do Ceará, se não a mais respeitada, e do Brasil, com farta produção acadêmica, com farta produção científica, com inúmeras contribuições à sociedade brasileira e cearense, com muitos pesquisadores, inclusive, advindos daquela universidade na área de infectologia e virologia. Portanto, é necessário apurar esses desmandos, é necessário apurar essa conduta antiética. Sem dúvida alguma, gostaria de falar inclusive, que é médico. Sem dúvida alguma. Mas, deputado Carlos, o que mais me indigna aqui é que não há limite para a truculência e para a torpeza, para a tibieza moral e para a fraqueza de espírito. Feita a denúncia pelo sindicato legítimo dos docentes daquela instituição, dos e das docentes daquela instituição, o reitorado ilegítimo, ele faz uma nota assinada pela administração superior da UFC, portanto, entende-se que seria o colegiado daquela administração, em que ele não enfrenta a denúncia, ele se esquiva, como é a prática dos covardes. Ele não enfrenta o núcleo central que foi denunciado, que foi a sua prática negacionista. E, ao contrário, ele deslinda, deputada Augusta, porque há de mais covarde, que é a misoginia e o machismo. Todos sabem que a minha companheira é professora e pesquisadora concursada daquela universidade. Sabem que ela é, para nosso orgulho, ela é uma liderança destacada do movimento docente. Por mérito dela, por liderança dela, pelas enormes, gigantescas qualidades que ela tem. E que isso não tem relação nenhuma com o fato de ser minha companheira. A covardia, a fraqueza de caráter destes que assinam essa nota, sobretudo aquele que ocupa ilegitimamente a função nobre de reitor da UFC, ele que ilegítimo que é, ocupa esta função, ele coloca, tentando desviar o foco da denúncia, para o fato de que aquele movimento docente, aquele sindicato legítimo, com uma larga história combativa de respeito, de defesa da universidade pública, estaria sendo instrumentalizado porque a minha companheira de vida, de amor, ela está lá naquela diretoria. Abre aspas. O sindicato se torna um balcão de agremiação partidária, tanto que a esposa do parlamentar e mandatário maior do PSOL
integra a diretoria. Não tendo como se defender, ataca de maneira machista, misógina, torpe, covarde, uma professora. E não é a primeira vez. Reiteradamente, este senhor pratica assédio moral contra servidores e servidoras. O Ministério Público deve dar conta também dessas condutas de assédio moral, além da improbidade, da conduta irresponsável, imoral, antiética, que foi denunciada pelo sindicato, da péssima gestão que se faz à frente da reitoria, da incompetência, da ineficiência. Nota-se agora, sobretudo, a partir da reabertura, da retomada das atividades presenciais, ele ultrapassa qualquer limite do que seria uma conduta de um gestor de administração pública, de uma conduta republicana, de uma conduta baseada nos princípios da administração pública. Se afasta completamente, repito, por tibieza moral, por fraqueza, por desespero também, porque se vê, obviamente, naufragado, né, na sua truculência, na sua brutalidade, na sua arrogância, na sua vaidade patológica. Portanto, eu queria aqui dizer que nós não vamos cair nessa armadilha em que ele quer desviar o foco central daquilo que foi trazido ao conhecimento da sociedade cearense e que os mecanismos de controle precisam dar resposta. Mais do que isso, antes de ouvir os apartes, deputados e deputadas, a banalidade do mal, ela se consolida e se expande no silêncio. Aqueles que estão vendo isso aqui, o assédio, a torpeza, a covardia, e que silenciam com o ato machista, concordam e fortalecem a torpeza, a covardia, a destruição de uma instituição pública que o Ceará aprendeu a amar e a respeitar. E a todas as mulheres que cotidianamente são criminalizadas, que são diminuídas deste jeito que este homem fez. Porque o que ele fez aqui não tem nome. Ele quer diminuir a atuação legítima de uma professora concursada que foi eleita para cumprir o mandato, alegando que ela o fez, este mandato, em razão do marido que tem. Isso em pleno século XXI, vindo da boca da administração superior da UFC. Isso é insuportável, isso é inadmissível. Portanto, eu queria aqui utilizar a tribuna legítima, porque fui eleito, não tive que fazer sabugice, não tive que bajular, né, ministro, inclusive, que teve que correr por causa de denúncia de corrupção, não tive que bajular deputado federal para ser indicado para estar onde ele está. Eu estou aqui porque a sociedade me deu um mandato, a minha companheira está no sindicato porque a sua comunidade lhe deu um mandato, diferentemente dele. E eu queria concluir, mais uma vez, repudiando práticas antissindicais, antidemocráticas, notas como essa, que têm se tornado lamentavelmente comuns. Há alguns dias atrás já subi à tribuna para falar de um e-mail que inclusive me citava, né, de maneira também ofensiva a toda a comunidade discente da UFC. Mais uma nota de tom misógino, machista, covarde, antidemocrático. Isso aqui é a cara desses tempos em que esses gestores não conseguem ouvir o contraditório. O que ele queria? Que o sindicato da categoria não fizesse o trabalho que uma entidade legitimamente eleita para tal fizesse? O que ele queria? Que os parlamentares que têm mandato público e que prezam a universidade, a saúde, a ciência, não se debruçassem sobre isso? Portanto, senhores e senhoras, eu queria aqui
em defesa da ciência, da democracia, da saúde e dos direitos humanos, repudiar mais este ataque. Estamos preparando, quero concluir com isso, deputado Fernando, por gentileza. Estamos preparando um pedido de direito de resposta, estamos ingressando junto aos órgãos de controle com todas as petições necessárias para que os órgãos de controle se debrucem e tomem as medidas e providências necessárias para a responsabilização desta improbidade administrativa que, lamentavelmente, se abateu sobre a UFC de maneira ilegítima e contra a arrogância, a violência, a truculência, a brutalidade e a covardia daqueles que são sabujos de um projeto autoritário, um projeto neofascista, daqueles que bajulam o que há de pior na sociedade brasileira e aqueles que, podendo se levantar contra isso, não se levantaram e silenciaram. Nós não esqueceremos. Muito obrigado.